O presidente do banco JP Morgan disse que espera um furacão na economia americana. O presidente do Goldman Sachs disse que vê tempos difíceis por aí. E o homem da Tesla, Elon Musk, disse que tem um super bad feeling sobre a economia americana. E nesse vídeo a gente vai falar se realmente existem sinais claros de recessão na maior economia do mundo. Meu nome é Renan Zanella, eu sou consultor CFP e analista CNPI. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, se inscreve no canal, já deixa o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. E se você gosta de economia, eu já te adianto que na descrição desse vídeo tem um link para um e-book gratuito de economia aplicado para os seus investimentos. Confere lá. A economia americana é a maior economia do mundo, então analisar fatores que indicam ou não uma recessão não servem apenas para a gente saber se posicionar nos nossos investimentos no exterior, mas também entender como isso impacta todo o sistema financeiro, como isso impacta os países emergentes, que a gente vai ter o Brasil nesse meio, como que isso impacta a liquidez, bolsa de valores, ativos, renda fixa. Então esse vídeo vai ser um vídeo super técnico. Pega um papel, pega uma caneta para você anotar tudo e a gente vai navegar nos principais indicadores da economia americana. Antes de tudo, qual é o contexto ou o pano de fundo para a economia americana? Os Estados Unidos estão enfrentando a pior inflação dos últimos 40 anos e só se assemelha ao período realmente da estagflação dos anos 70 e dos anos 80. Até alguns meses atrás, a taxa básica de juros do Banco Central americano, como se fosse a taxa Selic deles, estava em 0%. E agora o mercado já está precificando uma taxa que vai chegar no final do ano em 3%. E se a gente pega desde a criação do Banco Central americano em 1913, das últimas 20 vezes onde o Banco Central começou a aumentar a taxa de juros, ou seja, onde a gente viu um ciclo de aperto monetário, 17 dessas 20 vezes a gente teve uma recessão na economia americana. Então, o ciclo de aperto monetário ele tem impactos profundos e é nele que a gente vai focar nesse vídeo. E apesar desse gráfico que você acabou de ver e desse cenário desafiador, muitos profissionais e a própria mídia têm argumentado em favor de um soft landing, que seria uma aterrissagem suave. O que eles estão falando é que o Banco Central americano pode aumentar a taxa de juros sem levar a economia a uma recessão. E para poder debater essa informação, eu trouxe dados levantados por Alan Blinder, que foi vice-presidente do Banco Central americano e também autor daquele livro Banco Centrais, Teoria e Prática, um livro muito bom. E ele faz um levantamento desde 1965, mostrando os diferentes ciclos de aumento dos juros para a economia americana. E ele mostra como foram poucas as vezes onde o Fed foi capaz de aumentar as taxas de juros sem causar uma recessão. Perceba que em todas as ocasiões onde os apertos foram mais intensos, como é o que nós devemos ter agora, por ser uma situação bem fora do padrão, uma inflação bem acima da média, em todas essas situações a economia americana foi levada a uma recessão. E além disso, se a gente olha para os dados históricos, e esse gráfico que eu levantei puxa desde 1960, então uma base de dados bem ampla, sempre que a gente tem um spike, um aumento muito brusco na variação do CPI, a inflação americana, principalmente nos itens de alimento e nos itens de energia, a gente tem um período que antecede recessões, que no caso desse gráfico está na área sombreada em cinza. Outro indicador muito relevante que apareceu recentemente foi a inversão na curva de juros americana. Uma curva de juros normal e saudável ela é positivamente inclinada. Isso significa que o rendimento dos títulos mais longos é maior do que o rendimento dos títulos mais curtos. E o que aconteceu recentemente foi a inversão. E a gente pode olhar isso através de várias métricas diferentes, mas a mais clássica, a mais comum, é olhar a diferença entre o rendimento dos títulos de 2 anos e o rendimento dos títulos de 10 anos. E sempre que a gente tem uma inversão, ou seja, de 2 anos começa a pagar mais do que o de 10 anos, a gente tem um sinal muito forte que costuma anteceder recessões. Esse tempo de antecipação ele não é tão curto, então não é como se esse sinal aparecesse e na outra semana a economia entrasse em recessão. Se a gente olha ao longo da história, geralmente esse sinal antecipa recessões em um prazo médio de 2 a 4 trimestres. Próximo dos anos 2000, 3 economistas do Fed de Nova York foram estudar se realmente a inversão da curva de juros era um indicador, uma variável importante para antecipar recessões, porque se fosse, eles poderiam alertar os formuladores de política monetária, os governantes e tudo mais. Junto com essa variável, eles estudaram mais 18 variáveis e dentre todas, a inversão da curva de juros foi considerada a mais relevante.
Poucos anos depois, os mesmos pesquisadores adicionaram outras variáveis também para estudar o poder de previsão de recessões, e a conclusão deles foi até um pouco diferente. O que eles disseram foi que, na verdade, a inversão da curva de juros era a única variável confiável, o único indicador confiável para se prever recessões. E para finalizar o nosso vídeo, uma métrica super relevante é o índice de confiança calculado pela Universidade de Michigan. É uma pesquisa mensal feita com consumidores americanos. 2/3 do PIB dos Estados Unidos é consumo. Então, sempre que esse indicador chega em patamares muito extremos, tanto de alta quanto de baixa, a gente tem sinais claros se a gente tem uma economia pujante, uma economia forte, ou se a gente tem uma economia fraca. E neste exato momento, o indicador de confiança da economia de Michigan atingiu novas mínimas, o que confirma todo esse cenário de recessão e de desaceleração econômica. E neste vídeo, mais do que dar apenas a minha opinião ou te mostrar um único indicador, uma única verdade, eu quis te mostrar como, através de uma análise bem clara do cenário econômico, por diferentes métricas, você pode discernir se a economia americana está ou não prestes a entrar em recessão. E lógico, isso vai ter impacto direto nos seus investimentos, no seu portfólio, na sua gestão de carteira. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, eu quero saber se vocês gostam destes vídeos mais técnicos, e até a próxima!